E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. Antes do pecado, antes do erro, antes da queda, Deus preparou o terreno, colocou a terra, o fruto e a semente, para que a semente, cuja semente eu mandei você ler, ela possa produzir a planta outra vez. Então assim, tudo que Adão precisava tinha pronto no jardim. Se isso não for prosperidade, escute só. Tudo aquilo que você imagina para você e o que Deus quer, o que Deus tem para você está pronto. Porque o que Deus quer está pronto. Aleluia. Agora, por que não chegou ainda? Porque você não está pronto para receber o que Deus tem para você. Meu Deus. A prosperidade de Deus está esperando você amadurecer. Meu Deus. Quando você amadurecer, você vai ter a prosperidade que Deus tem para você. A árvore já gerava o fruto e a semente. Vamos lá, vamos parar para analisar. A palavra, grave essas duas palavras: Senhor e provedor. Eu tenho certeza que você vai voltar o vídeo para você ver o que eu vou te falar agora, então eu vou repetir para você, para facilitar. Senhor e provedor eram para ser sinônimos de uma só palavra. Porque quando Deus decidiu ser o Senhor do homem, ele provia para o homem. Quem provia para o homem era Deus. A prova está aqui. Ao ponto dele dizer, se lembra da saída do Egito? Quando eles clamaram, o Senhor ouviu. Quando o Senhor liberou a saída do Egito, ele disse assim, vocês vão habitar em casas que vocês não construíram. O desejo de Deus para Adão era prover, porque Deus proveu antes dele precisar. Quando Deus colocou Adão na terra, já tinha tudo que ele precisava. Um estudo feito no Jardim do Éden, pela quantidade de frutas que tinha, que sustentava 1000 famílias. O que era para 1000 famílias, Deus colocou um casal. Se isso não for prosperidade. Pastor, isso aqui é a teologia da prosperidade? Não, isso é muito mais que teologia da prosperidade. Isso é provisão divina. Ele ia tirar o povo do Egito. Presta atenção. Lá, o povo esqueceu-se de Deus ao ponto de se tornar escravo. Aí, o povo vai lá, clama a Deus. Aí agora o Senhor vai tirar o povo. Olhe o que é Deuteronômio capítulo 6, versículo... Eu vou ler a partir do 10. Olha o que é que diz a partir do 10. E havendo, pois o Senhor teu Deus, introduzido na terra que jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria aonde? Dobra a sua atenção. Olha o que o texto diz. Que te daria a grandes e boas cidades que não edificastes. Ele está tirando da escravidão. Você decidiu que eu sou o seu Senhor? A gente diz assim, quando nós fazemos a parte do apelo, eu não gosto da palavra, mas vou falar para você entender. O apelo, aí a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador. Tem gente que aceita como Salvador, mas não como Senhor. Qual é a diferença? A gente consegue perceber o cristão que aceita apenas pelo fato de ser Senhor? Ele aceita a salvação, mas não aceita o senhorio. Como identificar isso? O senhorio é isso aqui. Deus quer prover para ele. Mas ele não consegue ter Deus como Senhor. Porque quando ele é o Senhor, olha o que é que acontece nesse texto. Vai explicar a sua pergunta. Olha o que ele diz aqui. Vai morar numa boa terra que você não edificou, casas cheias de todo o bem que tu não enchestes, ou seja, mobiliada. É verdade. O povo estava saindo do Egito para ir para Canaã, mas ele não ia construir casa não. Porque quando você decide que Deus é o seu Salvador e o seu Senhor, ele diz, eu vou prover para você. Aleluia. Pastor, aonde é que está e por que é que eu não sou rico e milionário? Porque a prosperidade não é você ter muito, é você ter sempre. E se lembre que antes de entrar em Canaã, o deserto foi a prova. E muita gente foi reprovado no deserto. Por isso, não entrou na boa terra, não entrou na boa casa, não viveu os bons frutos que Deus tinha para ele, porque não sobreviveu no deserto. Vou sair dessa igreja, porque as pessoas não falam comigo. Eu vou sair porque eu não consegui alcançar. Cada um tem seu deserto. Se você tiver que passar um deserto, você pode passar por 10.000 igrejas. Com Jesus é assim, tá no deserto. Era para passar 40 dias. Perdeu na prova, de novo.
repeteco. Repeteca do meu tempo. Mas assim, faz um ano de novo. Porque o desejo de Deus é te aprovar para você entrar na boa terra. Meu Deus. Mas Deus não vai dar um jeito na sua prova, nem lhe dar um ponto se você não passar. Porque, quando Deus quer, ele vira a fila. Vira, porque ele diz, os últimos serão os primeiros. Mas em compensação, quando a pessoa não passa na prova, tem gente de bendição que não consegue perdoar, tem gente que não quer ver a prosperidade. Até na Bíblia a gente viu isso, né? Asaf disse, quase que os meus pés desviaram porque eu vi a prosperidade do ímpio. Tem gente que faz o errado e tá dando certo. E tem gente que faz o certo, mas parece que tá dando errado. Só que quem está fazendo errado e tá dando certo, no final vai dar errado. E quem está fazendo certo e está dando errado, no final vai dar certo. Nem molhar a planta Adão fazia. Pastor, me prove, subia um vapor da terra. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Subia um vapor da terra e molhava a planta. Pense aqui comigo. A vida de Adão era fácil. Se isso não é provisão. A vida de Adão era fácil. Rapaz. Olhando para o texto, dá para entender que Deus não queria que Adão trabalhasse? Meu Deus do céu. Agora você chegou no ponto máximo. Por quê? Porque o trabalho de Adão veio depois da queda. Depois da queda, olha, escute só. No jardim do Éden não tinha espinhos. Pastor, me prove, depois da queda, que ele disse, aí nasceu espinhos e abrolhos. Então, quando Jesus morreu, levou na cabeça uma coroa de espinhos. Porque o espinho representa o pecado da queda. Meu Deus do céu. O que foi que aconteceu? Ele levou aonde? Na cabeça. Levou o quê? Levou os nossos pecados. Ali estava o erro de Adão. Ele disse, através do homem veio os espinhos, mas através de Jesus ele está levando os espinhos com ele. Aleluia. Você pode imaginar, ele diz assim, vou te colocar no jardim, Vinícius. Aí sabe o que é que eu não vou fazer nascer? Eu não vou fazer nascer espinho, para que você não possa se machucar. Meu Deus. Muita gente é machucado e coloca a culpa em Deus, mas o espinho apareceu depois do erro. Você lembra da cruz do Calvário? 2 homens, uma à direita e uma à esquerda. O da esquerda disse assim, está no texto. Eu estou falando aquilo que está no texto. Tira, se o Senhor é rei, sai da cruz. Nos tira. O que é cruz? Consequência de um erro. Pastor, o senhor quer dizer que Jesus errou? Não, para Jesus era um propósito. Propósito tão grande que ele chegou a chamar Pedro de diabo e chamou Judas de amigo. Porque Judas, ele era inimigo, porém estava empurrando ele para o propósito. Porém, Pedro disse, não, o senhor não vai morrer. Se ele veio para morrer. Então, não é seu amigo todo aquilo que te arranca do propósito. Meu Deus. Porque amigo Anota isso aí. Anota isso aí. Amigo não fala o que você quer ouvir. Amigo fala o que você precisa ouvir. Perfeito. Só quem trabalhou na roça sabe o que é arar a terra, plantar a semente, esperar a chuva e o tempo de nascer para poder comer. Aí, oh meu Deus do céu. Aí o Senhor, que é Senhor e provedor. Você pode imaginar o arrependimento de Adão depois que isso aconteceu? Tem gente que está assistindo que vai me chamar de maluco agora. Mas o perdão já existia. O perdão já existia. Isso aqui quebra um pensamento humano e religioso. O homem peca, Deus vira as costas. A gente diz assim. Adão pecou, Deus veio. No mesmo horário, no mesmo lugar. O que é que Deus queria? Deus queria que Adão confessasse. Aí ele preferiu se esconder. Então o perdão já existia, mas ainda não tinha sido inaugurado. Meu Deus. Adão poderia inaugurar, mas a oportunidade. Ele decidiu se esconder. Hoje é do mesmo jeito. Meu Deus do céu. Tem gente que acha que pode se esconder. Tudo que Deus queria para Adão já estava pronto. Existem coisas no nosso cotidiano que o Senhor, o desejo dele é te entregar. Quando você entender que ele não veio só salvar sua vida, mas ele veio ser o Senhor da sua vida. Aleluia. Escute só, o que é o fruto da árvore, da vida, ela tem 2 coisas aqui. Ela tem a obediência e a fidelidade. Se você parar para analisar, quando você recebe o seu salário, você se lembra de 2 coisas: fidelidade
e obediência. E o que é que você dá? Você devolve aquilo que Deus te deu. O que é que tinha na árvore? Você não pode tocar. Que é isso? Fidelidade, não tocar. Obediência, não comer. Por quê? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Vai dizer, pão para comer e semente para semear. Ele está dizendo, eu providenciei na sua vida as duas coisas. Agora, ó, se você comer a semente, você não pode colher. Meu Deus. O pão é para comer, mas a semente é para semear. Então tem gente que come a semente. Comeu a semente, perdeu o quê? Perdeu a providência. Meu Deus. Adão vai lá e come da semente, que não era dele. Perdeu o quê? Perdeu a providência. O diabo disse a ele assim, ó, Deus disse, você vai morrer. O diabo disse, você não vai morrer. Então Adão morreu? Não. Quem morreu? Quem morreu foi a providência. Verdade. Por quê? Porque na hora que você usa aquilo que não é seu, você não considerou ele como seu senhor. Então quer dizer que o fruto simboliza o dízimo nos tempos atrás? Simboliza o dízimo. Fidelidade e obediência. São as duas coisas. Pastor, o senhor quer dizer que na carta dos Coríntios, Deus dá o dinheiro, Deus dá o meu salário com o dízimo? Com o dízimo. Ele dá o seu salário com a semente. Meu Deus. Olha o que Jesus diz. E a outra caiu em boa terra. E deu fruto. Uma 100, outra 60 e outra 30. Aqui eu podia fechar a Bíblia aqui e dar a bênção apostólica. Porque, ó, quando você vai comprar fiado numa loja, 30, 60 e 90. Sim ou não? Sim. Vou voltar, só para você entender. Você vai comprar fiado na loja, é 30, 60 e 90. Você vai passar 3 vezes no cartão, 30, 60 e 90. E por que a semente da boa terra é 30, 60 e 100? Meu Deus. Porque ele aqui está falando da semente, do seu salário. Ele está assim, ó, eu já te dei 30, 60 e 90. Com Deus, a boa semente, 30, 60 e 100. Porque ele já te deu os 10. Que os 10 não é seu. Imagine se o outro que eu falei de batismo vieram contra. Imagine agora. Mas eu não sou polêmico, mas eu gosto da Bíblia e a Bíblia responde, a Bíblia fala. Então o que acontece? Quando ele deu, ele disse assim, ó, eu não vou lhe dar 30, 60, 90. Eu já vou te dar o quê? Já vou te dar a semente e o pão. Quantas vezes Deus proveu para você? Você sabe, deixa eu falar uma coisa a você aqui. Quantas vezes as pessoas vão para a internet e falam mal de oferta, falam mal de dízimo? É claro que eles vão falar mal, porque só vivem, o dízimo e a oferta é uma experiência única. Só quem faz é quem vive. Agora, chegue para alguém que viveu um grande milagre, chegue para alguém que viveu uma grande providência, fale com alguém, porque você acha que Deus vai lhe tirar do bom para lhe colocar no pior? Não, jamais. Sabe o que acontece aqui? Essas pessoas que falam, que vão para a internet, sabe, nunca vão ter experiência e nunca vão viver a providência que vive através da fidelidade. Porque você está me assistindo aqui, a sua fidelidade vai te levar aonde o dinheiro nunca consegue. Você que está aí agora, que talvez você pegou tudo aquilo que disse, pastor, eu estou aqui, eu queria alguma coisa para eu fechar o meu pensamento. Capítulo 2 de Gênesis, versículo 14. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerá livremente. Deus não pediu, Adão, eu estou lhe pedindo, coma dessa aqui e não coma dessa aqui. Não, ele está dizendo, desfrute do que eu te dei. Uma coisa é Deus pedir, a outra coisa é ordenar. Desfrute. Deus quer que você desfrute do que Ele tem para você. Deus poderia fazer assim, vou plantar aqui a banana. Pronto, você vai só comer a banana. Acabou. Não. Tem banana prata, banana d'água, banana terra, banana maçã. É verdade. Se tiver mais algum, escreva aí no... Banana da prata. Banana da prata. Como é que Pode esquecer. Aí tem pratinha. Escute só. Só aqui tem 6 tipos de banana. Vamos lá. Manga espada, manga tome, manga talme, manga rosa. Gente, se isso não for satisfazer o seu servo, o que é? Ele disse, eu te ordeno, Adão.
Ó, porque Adão poderia ser assim igual você. Não, eu não vou desfrutar, não, porque é demais pra mim. Aí Deus está dizendo, desfrute do que eu te dei. Desfrute, porque eu botei você pra desfrutar. Ó, o que é que acontece aqui? Eu acho que naquele tempo ninguém tinha problema com gordura, porque se coma livremente. É verdade, é isso mesmo. Coma livremente. Eu te ordeno de toda a área. Está dizendo, Adão, eu plantei para você, Adão. A grande realidade é que tem pessoas que acabam negligenciando a importância do dízimo, pastor Alain. E quais são as consequências que essa pessoa pode enfrentar pelo fato de negar o dízimo ao Senhor? Existem várias consequências, mas a pior de todas é perder a provisão. Ele diz assim, eu quero ser o seu senhor. Mas tem gente que diz assim, não, eu trabalhei, o salário é meu, não. Para Deus não. Não, se foi o meu suor. Ele tem a certeza que não foi Deus que deu. Então ele não precisa dizimar. Porque só dizima quem sabe que foi Deus que deu. Eu tenho 2 pescas no Evangelho. A primeira vez, Pedro foi lá e a Bíblia diz que as redes iam se romper. As redes iam se romper pela quantidade de peixe. Na segunda vez, as redes não se romperam. E o que foi que Pedro fez? Pedro contou os peixes. Eu posso lhe dizer com muita tranquilidade, 253 peixes. A primeira quase se rompe. A segunda não se rompeu, porque ele preparou a rede e ele contou. Só conta o que recebe quem vai dizimar. É verdade. Gostei disso. Gostei. Meu irmão, só conta quem só se preocupa com o ganho, quem é fiel. Vamos lá. Foi pescar. Quando foi pescar, que voltou. Aí Jesus pergunta uma coisa, ou a pergunta de Jesus para os pescadores: tem alguma coisa para comer? Eles respondem: não, nós não pegamos nada. Aí ele disse: aqui tem pão, brasa e peixe. Aquilo que eles foram buscar, no fundo, Deus encontrou no raso. Interessante é que Jesus sabia que eles não tinham. Mas você só vai ter acesso ao de Deus se você trouxer o seu. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou ceiar com ele. E ele vai ceiar comigo. Parece uma controvérsia. Se a gente está na mesa, todo mundo vai comer. Não. Mas porque ele disse ceiar comigo, ele está dizendo, você vai ter acesso ao que é meu. Quando você trouxer algo que é seu, você vai me servir e eu vou te servir. Ele está dizendo, você vai romper a barreira. Porque só entrega quem tem a convicção que Deus é o Senhor. Então tem gente que Deus salvou, está salvo em Cristo Jesus, mas nunca vai viver a prosperidade, porque ele não conseguiu ser o Senhor. O Senhor dele ainda é o dinheiro dele. A pobre viúva só tinha 2 moedas. Os ricos colocavam tudo. Só que a Bíblia diz que lhe sobravam. Mas o muito do rico não chamou a atenção de Jesus. Por quê? Porque não era um sacrifício. Era o que estava sobrando. E se a gente for esperar sobrar para dar, nunca a gente vai dar, porque nunca vai sobrar. É verdade. Só que a viúva disse, do meu sustento eu dei. Vamos lá. Ela disse assim, eu estou dando para o meu Senhor que prover para mim. Então, não foi a quantidade. Aqui foi o desafio. Jó, capítulo 12, versículo 6. Ele disse, aqueles que me provocam estão seguros. A viúva provocou Jesus. É verdade. Essa mulher não tem nada e do seu nada deu seu tudo. Isso é uma provocação. Você acha que ela passou por perrengue, passou por aperto? Ou Deus proveu? Outra coisa, quem tem coragem de entregar é porque já viveu o sobrenatural. Aleluia, aleluia. Então, a prosperidade é você viver dentro da sua realidade, sabendo administrar aquilo que Deus colocou na sua vida. E aqui eu agradeço a oportunidade. Meu Deus.